Toledo, é o seguinte, a Defensoria Pública da União esteve lá na última semana de janeiro, colheu relatos de muitas lideranças indígenas de várias regiões da terra Yanomami, equivale a um estado de Pernambuco, né, em território, é muito grande, portanto, tem muitas aldeias diferentes e comunidades distantes umas das outras. Bom, uma dessas lideranças afirmou que o principal problema, na opinião dela, é a malária, porque eles estão sem comida, é verdade, sem roça, sem caça, mas se tivessem saudáveis, comeriam minhoca. Diz ele que comeu já muita minhoca na vida, mas com malária, eles estão sem força até para cavar buraco e achar minhoca na terra. Outra liderança falou nesse trabalho da defensoria que a sua comunidade fica perto do rio Aracaçá e tem passado por tanto sofrimento, com morte das crianças e tudo que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, que duas mulheres se enforcaram recentemente. E tem alguns relatos que me chamaram a atenção de indígenas que são de comunidades localizadas próximas a quartéis do Exército. O que o procurador Alisson Marugal, que é procurador da República em Roraima, diz que a invasão garimpeira acontece a poucos quilômetros do pelotão do Exército. E ele próprio, procurador, deu uma entrevista dizendo que dialogou pessoalmente com os militares desse pelotão em Surucucu várias vezes ao longo dos anos. E eles sempre respondiam que não podiam fazer nada e que não fariam nada sem ordem expressa do comando do Exército. Eles simplesmente não atuariam em relação ao que eles estavam vendo com os próprios olhos, porque eles estavam a poucos quilômetros da invasão, e disseram que eles precisavam que Brasília mandasse eles fazerem qualquer coisa. A Folha de São Paulo também teve acesso a um relatório da FUNAI de 2019, estamos falando tudo da era Bolsonaro, em que servidores da FUNAI relatam que muitos militares são parentes dos garimpeiros. E alguns vazavam informações sobre operações antes delas acontecerem, e se não eram parentes, também recebiam dinheiro para fazer esse serviço. A Defensoria conversou com o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, que é responsável pela região, o tenente-coronel Miller. Ele falou da dificuldade para distribuir cestas básicas nas regiões mais remotas, agora, mais recentemente, desde que o governo federal se debruçou sobre o problema, e citou casos como regiões como Auaris. Lá em Auaris tem um pelotão do Exército, mas a pista de pouso usada, em tese, pelo Exército não está em condições de uso. Então, eles não conseguem, segundo o tenente-coronel da FAB, acessar essas comunidades e ajudá-las neste momento de crise. Eu me pergunto, Toledo, o que passa na cabeça de um pai, de um bebê de 1 mês de vida que começou a tossir assim que nasceu, teve febre, teve falta de ar, teve diarreia, e nenhuma equipe médica chegava ali na comunidade dele. Ele mora numa aldeia que só se acessa de barco depois de 3 horas de navegação. Essa aldeia, em tese, recebe equipes médicas de helicóptero 1 vez por mês, mas, segundo ele disse para a defensoria, as equipes médicas foram apenas 2 vezes no ano passado inteiro. E, enquanto isso, ele viu se multiplicarem as pistas clandestinas ao redor da aldeia dele, já são 4 usadas pelo garimpo naquela região. Esse pai estava com o filho convalescendo, não podia fazer nada, não chegou ninguém, e o bebê morreu com 30 dias de vida. Eu me pergunto o que passa na cabeça dele ao saber que um sargento da FAB foi picado por uma jararaca agora, no último dia 1º de fevereiro. Jararaca é uma das serpentes mais perigosas, né? E recebeu os primeiros socorros imediatamente. No meio da noite, os próprios militares o socorreram com um antídoto, puseram ele numa maca, puseram ele dentro do helicóptero, levaram ele no meio da noite para um hospital em Boa Vista, e felizmente ele agora passa bem. Mas não é o que acontece com a população Yanomami, e a gente tem visto isso.